O senador Sérgio Moro apresentou um requerimento na Comissão de Segurança Pública do Senado, pedindo a convocação de Marco Edson Gonçalves Dias, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Moro quer explicações sobre a presença do ministro dentro do Palácio do Planalto durante os atos de 8 de janeiro. E para falar sobre esse e outros assuntos, nós vamos receber o senador Sérgio Moro, porque é hora de entrevista aqui em Oeste Sem Filtro. Boa noite, senador Moro, seja muito bem-vindo aqui ao programa Oeste Sem Filtro. O senhor está me ouvindo bem? Ouço bem, boa noite, um grande prazer estar falando aqui com Oeste Sem Filtro e com todos os participantes desse programa. Senador, começo perguntando, na sua avaliação, o ministro do GSI, Gonçalves Dias, deveria estar no Palácio do Planalto no momento da invasão, em 8 de janeiro? A grande questão que tem que ser indagada e respondida pelo governo é por que esses fatos não foram esclarecidos desde o início. Por que essas gravações não foram liberadas? Por que foram liberados antes apenas fragmentos dessas gravações que favoreciam o governo? Mais do que a questão dele estar presente lá, pode ser objeto de muitos questionamentos, mas o grande ponto é por que o governo tem escondido os fatos da forma como aconteceram desde o seu início. Por que a CPMI do 8 de janeiro vem sendo obstruída pelo governo? Porque essas imagens que saíram hoje, esses vídeos que são chocantes, não foram liberados antes, mas foram liberados outros fragmentos. Outros fragmentos foram liberados, ou seja, o governo tinha essas imagens, liberou parcialmente apenas aquilo que lhe interessava e ocultou o restante. Ninguém obteve isso. Faço aqui o registro, né? Cumprimento eu ouvi até o programa antes, o agradecimento à CNN por ter divulgado esses fatos, e agora nós estamos aproveitando para comentá-los. Mas o que mais me preocupa nisso tudo é a obstrução, é a ocultação dos fatos pelo governo, como eles aconteceram. Por que tanto medo, né, de revelar os fatos em sua inteireza? Perfeito. Muito boa noite, Augusto Nunes. Faz a pergunta agora para o senador Sérgio Moro. Senador Moro, é um prazer voltar a conversar com o senhor. Muito obrigado pela entrevista. Eu queria perguntar o seguinte, o senhor acha também que a divulgação dessas imagens torna inevitável a instauração da CPMI sobre o que aconteceu em 8 de janeiro? Augusto, grande prazer falar com você novamente. Eu acho que a CPMI já deveria ter sido instalada, porque, na verdade, é um direito da minoria dentro do Congresso. Não precisa ter a maioria para instalar qualquer CPI. E já as assinaturas foram obtidas logo no início da legislatura, em fevereiro. Nós já estamos em meados de abril e nada dessa CPMI ser instalada. O governo sempre com a esperança de retirar as assinaturas. E vamos deixar claro, Augusto, invasão e depredação de prédio público é reprovável, né? Manifestação, direito de manifestação, não comporta aí o exercício da violência. Entretanto, aqui o que a oposição do Congresso pretende, e eu me incluo nisso, é o esclarecimento dos fatos. Não só do que aconteceu no dia, mas esses vídeos de hoje revelam isso muito claramente, o que aconteceu depois. Por que o governo que tinha esses vídeos não os liberou desde o início? E por que, quando os liberou, apenas o fez fragmentos para favorecer essa vitimização que o governo tem explorado desde então? Então vamos, uma vez, fazer essa CPMI. O povo brasileiro merece esses esclarecimentos. O governo Lula precisa dar explicações a respeito. Cada vez mais que se passa, a situação vai se agravando. Por isso que eu digo até a minha sugestão ao próprio governo, e aqui falando humildemente, como senador dessa casa, o pior problema é a obstrução, é querer esconder os fatos. Vamos seguir adiante, vamos ver o que acontece, revelar tudo. Se o governo não tem nada a temer, então que as coisas sejam tratadas com transparência. Boa noite. Cristina Grêmio faz a pergunta agora para o senador.
Boa noite, Paula, nossa audiência, colegas de programa. Boa noite, senador. Um prazer conversar com o senhor novamente. Eu queria aproveitar a sua experiência no judiciário, antes mesmo de ser ministro da Justiça ou de ser senador da República, para a gente tentar entender o que pode vir a acontecer, não só com quem omite fatos que são pertinentes à justiça, como é o caso dessas imagens aí, todos que são coniventes, e vou citar aqui, desculpe se lhe colocar em saia justa, o senador Rodrigo Pacheco, que deveria comandar aí uma investigação, uma fiscalização do Executivo e não o fez. Para mim é conivência quando o Executivo coloca sigilo sobre essas imagens e o Senado, através da figura do presidente do Senado, se recusa a ir atrás dessas imagens. O que pode acontecer com essas pessoas? E se o Senado, os senadores, enfim, podem tomar alguma atitude em relação a esses omissos e a esses coniventes da omissão? Tudo bem, Paulo. Olha, o senador Rodrigo Pacheco ele é o presidente da casa, então ele tem que equilibrar muito o desejo da maioria e o desejo da minoria. E, a meu ver, ele tem tentado realizar esse equilíbrio. Eu acho muito improvável que o senador Rodrigo Pacheco tivesse conhecimento desses fatos, desses vídeos de hoje. Eu tenho certeza que se ele tivesse conhecimento disso, ele certamente teria pendido, já teria instalado essa CPMI para realizar essa apuração. Então, eu acho que, lamentavelmente, eu não vou gerar aqui, fazer acusações ao governo, mas a omissão do governo em liberar essas imagens desde o início dá aso a uma percepção de que muita gente tem sido enganada. Muita gente não tem sido informada de todos os fatos e de todas as circunstâncias relacionadas ao incidente de 8 de janeiro. Porque, me causa espécie, nós assistimos essa passividade dos agentes do GSI, e aqui o GSI do Lula. O governo assumiu primeiro de janeiro. Tudo que acontece a partir de 1º de janeiro passa a ser responsabilidade de quem? Do governo Lula. Então, se os agentes atuaram daquela maneira do GSI do Lula, isso tem que ser esclarecido. Se isso aconteceu em infração disciplinar, cadê os processos em relação a esses indivíduos? Eles foram demitidos, foram afastados sumariamente? Nós estamos vendo hoje o ministro do GSI, hoje ele pediu demissão. O governo não tinha conhecimento disso antes? Eles têm as fitas desde 1º de janeiro. Então, assim, são tantos fatos nebulosos que, a meu ver, a CPMI ela se torna... Já era necessária, mas ela se torna inevitável. E aqui deixa muito claro, Paula, ninguém é a favor de violência de qualquer espécie. Então, aquelas manifestações, infelizmente, houve um desbordamento da manifestação pacífica, houve invasão, depredação, tem que se apurar as responsabilidades individuais, mas vamos apurar os fatos em sua inteireza. E aí o governo tem que ser transparente, claro, em relação ao que aconteceu. Até o momento, e esses vídeos de hoje confirmam isso, até o momento o governo Lula não tem se portado da maneira adequada, tem sonegado não só ao Congresso, mas tem sonegado à população a inteireza dos fatos. Ana Paula Henkel. Boa noite, senador. Obrigada pela entrevista. Bom, senador, essa semana tivemos também o imbróglio do senhor com a PGR, daquele vídeo, que foi claramente uma brincadeira do senhor. Então, não quero colocar mais lenha nessa fogueira, mas eu estava assistindo a TV Câmara e a deputada Adriana Ventura, do Novo, disse que um deputado do PT confirmou que o STF sabia e tinha essas imagens do 8 de janeiro. Diante dessa informação, senador, ontem nós falávamos aqui do absurdo do julgamento por lotes do 8 de janeiro, como se as pessoas fossem animais, não há a individualização. O senhor, como um ex-juiz, um ex-homem da lei, e agora com essa informação da deputada Adriana Ventura, que disse que o STF sabia dessas imagens? Ana Paula, eu acho que nós temos que esperar os desdobramentos, né? Eu não posso afirmar que o Supremo sabia,
e não posso fazer essa afirmação baseada numa declaração que eu não presenciei, ou declaração de um deputado do PT, que também não sei qual o nível de conhecimento que ele tem sobre os fatos. Agora, essas questões nebulosas mais ilustram a necessidade de esclarecer os fatos. E veja, por muito menos, né, eu quero saber, por exemplo, o ministro hoje que foi demitido, ele vai ser processado? Ele vai sofrer alguma ação, investigação? Porque eu estava numa festa junina, né, e dei uma declaração, de fato, infeliz, mas uma declaração num ambiente jocoso, e que me referia ao quê? A prisão em festa junina, aquela brincadeira cadeia. 3 dias depois eu estou denunciado. Eu acho que é a investigação mais rápida, né, da história contra um senador da República, que é denunciado na mesma data, 3 dias depois, sem ser ouvido. E aí você tem uma denúncia que diz em data e hora e local não sabido, porque não se dignaram a ouvir um senador da República. Eu acho que um desrespeito, não só à figura do senador da República, mas um desrespeito à instituição. E agora eu quero saber se daqui a 3 dias vai estar denunciado o ministro do GSI do Lula por esse comportamento. Até recomendo, pelo devido processo, que ele seja ouvido, que sejam tomados ali os esclarecimentos dele. Mas eu vou estranhar se daqui a 3 dias não ver nenhuma movimentação. Porque no meu caso, e aqui eu sempre deixei muito claramente, como juiz, como ministro da Justiça e agora como senador, eu sempre respeitei as instituições. Inclusive a própria PGR, Supremo Tribunal Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas no meu caso foi atropelado devido ao processo legal com a formulação dessa acusação. Quero ver a reação agora da PGR em relação a esses fatos que nós assistimos em vídeo. E aqui não são fragmentos. E aqui não se está tratando de um ambiente jocoso. Eu me senti profundamente injustiçado, mas vou me defender lá no STF. Agora vamos ver qual vai ser a reação das instituições em relação a esse vídeo. Perfeito, dá tempo para mais uma última pergunta de Silvio Navarro. Senador, boa noite, feliz em revê-lo. Senador, caso daqui a alguns dias, por exemplo, a Procuradoria-Geral da República denuncie o general Dias, caso a Polícia Federal antecipe a oitiva dele, eu acho que já é o caso de ouvi-lo sobre tudo o que aconteceu, entre outros membros do GSI, o senhor acha que isso pode, de alguma forma, impactar no julgamento já em curso? Afinal de contas, já tem pessoas que podem se tornar réus, que estavam presos e agora o Supremo julga essas denúncias, aceitá-las ou não, creio que 100 pessoas mais ou menos. Silvio, eu não conheço os processos em profundidade lá no Supremo Tribunal Federal. Eu estive até na Papuda, visitei, assim como ministros do Supremo também estiveram lá, visitando e vendo a situação, conversando com as pessoas. Conversei com as pessoas e eu sempre defendi o seguinte: temos que apurar as responsabilidades individuais. Por exemplo, quem invadiu e depredou tem uma responsabilidade. Quem ficou lá fora se manifestando tem uma responsabilidade. Quem invadiu, embora seja reprovável, mas não praticou atos de depredação, tem outra. Então, espero que essas questões estejam sendo observadas ali dentro do Supremo. Penso que esses vídeos devem ser considerados. Veja que nós teremos que analisar com mais profundidade, mas eu vi pessoas ali dentro que reprovaram, censuraram outros que estavam destruindo o patrimônio. E aqui eu não estou falando de negócio de infiltrado nem nada, estou falando assim, tem pessoas que foram lá e depredaram. Tem pessoas que censuraram outras pessoas que estavam depredando. Isso tem que gerar uma diferença da responsabilidade de cada um desses indivíduos. E espero que isso esteja sendo levado em consideração ou que seja levado em consideração na análise dessas responsabilidades. Mas é importante também nós apurarmos em todas as circunstâncias desses fatos, já que aparentemente havia agentes públicos já do GSI do Lula aparentando conivência com aquela depredação e aquela invasão. Claro, não quero prematuramente aqui fazer qualquer acusação, mas os vídeos, no mínimo, levam a essa indagação. Isso tem que ser apurado na CPMI.
pelo Senado Federal e pela Câmara. E nós conversamos ao vivo com o senador Sérgio Moro. Senador, muito obrigada pela sua participação, pela gentileza de aceitar o convite de conversar conosco aqui no Oeste Sem Filtro. Uma boa noite e bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, Paula. Foi um grande prazer aqui falar com todos vocês, gente que eu conheço, alguns que eu conheço até faz tempo. Sempre um prazer revê-los.